Bom, agora nós vamos trabalhar uma roupa com manga, né? Nós já trabalhamos duas sem manga. A roupa com manga, para que a manga possa casar na cava, ela tem que ser descida aqui, esse valor aqui de 2 centímetros. Então, essa aqui é minha cava real, tá? Isso aqui não existe mais. Não entro nada aqui nas costas. Essa pence, ela pode ser realizada, dependendo do modelo, isso aqui pode virar um recorte, pode ser feito uma pence mesmo. Normalmente, a camisete é feito a pence. Essa pence busto, no caso, nessa peça aqui, para a gente aprender a usar a pence busto, eu vou considerar que ela será realizada no tecido, na roupa. Então, existe um detalhe, sempre assim, uns 2 centímetros para cá, olha, é onde vai finalizar de fato a minha pence. Ela nunca no tecido, ela vai até o encontro da linha busto com SS. E nem essa aqui também não vem até aqui. Se eu vou realizar ela na peça, eu também venho até 2 centímetros para baixo. Isso para não ficar a ponta. O formato do busto ajuda a encaixar bem essas pences no corpo. E no caso, se eu for produzir essa pence, ela vai descer costurando um pouquinho aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter que fazer marcações e aí, isso aí é importante de passar. Vou redesenhar a pence aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou já cortar aqui, ó. Para poder dobrar essa pence e refazer aquela lateral da mesma forma que a gente tinha feito antes. Olha, quando não tem aquele recorte aqui, olha, fica meio desconfortável, né, de trabalhar isso. Vamos lá. A régua. Refiz aqui. Então, a partir daqui, eu posso colocar o valor de costura. Se eu não estou trabalhando sob medida, o que eu disse? Lateral 1 centímetro, tá? E aí, eu continuo. Um detalhe que eu vou fazer nesse modelo é o seguinte. Normalmente, nem todas as peças têm aquele arredondado lateral que muitas pessoas fazem assim, tá? Muitas pessoas fazem assim, e é errado. Eu preciso fazer um S. Porque desse formato eu não consigo criar no tecido uma barra bonita. Então, eu fiz aqui aleatoriamente, eu vou ter que passar aqui, ó, 5,5, passar para o lado de cá e refazer o S, que chama fralda, né? Fralda de camisa. O que eu vou fazer aqui agora? Tanto frente quanto costa, eu vou colocar 1 centímetro aqui contornando. Barra, nesse caso, é 1,5 centímetros, né? Porque a gente dobra a barra 2 vezes e faz uma barra fininha. Essas pences eu vou fazer furos aqui. Vou te mostrar como, porque eu preciso marcar isso no tecido, né? E eu não vou usar mais aquela papel carbono com carretilha. Eu faço os furos e vou com um lápis próprio para tecido e marco, né? É bem fácil. Essa, a gente já vai usar o tal do traspasse. Então, o botão fica aqui na linha do meio. Eu tenho, se eu vou usar o colarinho, eu vou usar esse tipo de patê que vai ser dobrado 2 vezes, ele fica aquela costura retinha aqui. Se eu for fazer a gola esporte, que é o que eu vou fazer para essa, porque a colarinho você já recebeu pronto, né? Então, para essa peça, eu vou fazer uma gola esporte para você já aprender como é que faz isso. Eu posso tanto ter esse acabamento aqui, quanto um outro que vem a partir daqui, ó, faz um acabamento interno. Então, aí eu colocaria 1 centímetro de costura aqui, teria essa parte aqui cortada separada, fazendo o acabamento da gola esporte. A gola esporte, ela vem deixando uns 3 centímetros aqui, ó, de bico. Então, na realidade, a gola é daqui para lá, né? Eu vou deixar esse acabamento aqui e já vou
colocar os valores de costura e já retorno fazendo a gola. Eu quero montar isso aqui no manequim para te mostrar um detalhe muito importante da manga. Na cabeça de manga, lembra que eu falei sobre cabeça de manga? Agora tem um porquê. Mesmo que a peça não tenha nenhum franzido, no tecido ela vai ter o que a gente chama embeber. Embeber é passar, costurar aqui de ponta a ponta na cabeça de manga. Eu vou passar uma costura, depois venho, passo uma paralela com um ponto de costura mais largo para me poder ajeitar o tecido. Por quê? Ele geralmente maior aqui, ela é um pouco maior, se eu medir essa curvatura toda aqui e medir as cavas, essa é um pouquinho maior do que essa, pouca coisa, tipo uns 2 centímetros. E isso tem que ser distribuído bem suavemente para que a manga faça essa curvatura aqui do ombro. Você já viu aquelas peças de roupa, camisa, que quando a pessoa veste, a manga fica levantando a asinha? É porque essa cabeça de manga é reta. Não foi feito, não embebeu e ela não foi feita adequadamente. Então, aquilo lá é um defeito, tá? Então, eu retorno daqui a pouco já com isso aqui mais organizado para você. Bom, voltamos com a camisete, ok? O que eu fiz aqui? Eu já coloquei os valores de costura, até para você ver como que isso é feito, eu só falei nas modelagens anteriores. Aqui, olha, é o patê, né? A pence busto, essa vai ser realizada no tecido, essa aqui também vai ser realizada no tecido, assim como a das costas. Para isso, o que eu fiz? Eu tive que dobrar aqui e fazer piques. Eu posso dobrar, ou então se eu tiver aquele marcador, né? Você pode furar bonitinho, mas a gente faz com a tesoura mesmo. Eu tenho que marcar na barra, onde finaliza a pence, na cintura, aqui a 2 centímetros da linha busto, a 2 centímetros aqui também. A gente já tinha dobrado aqui, já tinha acertado a lateral, tá? Esse detalhe aqui, ó, ele vem daqui, ó. Por que eu faço esse quadradinho, esse retângulo para fora? Porque quando a peça já está cortada no tecido, o que eu fiz? Eu coloquei em cima do tecido, venho aqui com o lápis de tecido e marco. Nas extremidades eu dou pique, por exemplo, aqui eu dou pique no tecido. E o pique no tecido, ele é dado só assim, ó. Só assim. Um piquezinho mesmo no tecido. Então, quando a pessoa pega o tecido, ela vê que tem... O tecido, ele estica, ele mostra mais esse piquezinho. No papel, a gente faz ele maior, mas no tecido, só assim. Mesmo em peças em série, isso é feito. Com a máquina de corte, você chega... A pessoa o cortador chega ali e dá aquela beliscadinha no tecido. Essas internas não tem como, ela só existe aqui no molde, eu tenho que marcar isso com o lápis de tecido. Eu ponho sobre o molde, marco de um lado, marco do outro, tá? Sempre fazendo o par, né? Então, se o tecido tem avesso direito, eu tenho que colocar o dobrado, cortar isso aqui o par e marcar o par. E essa marcação ela é feita no lado avesso, que é onde eu vou trabalhar para costurar. Nota aqui que como essa peça tem a pence busto, olha aqui como que a lateral da frente é maior que a lateral das costas. Por quê? Porque eu vou fechar no tecido. O fechamento dessa pence é que vai criar o meu encaixe para o busto, tá? E aí eu venho aqui, olha, e vou conferir se isso aqui tá certo, ó. Tá correto. Aqui só na hora de cortar, que eu cortei um pouquinho para fora, mas aqui a gente pode deixar assim que no tecido tudo bem. Ok. Aqui para baixo, vamos ver, olha, aqui eu já tenho que arrumar, ó. Por que eu arrumo isso? Porque quando eu chego no tecido, eu tenho que ter certeza de que tá tudo casando. Porque quem vai para a máquina não pode cortar nada do molde. Eu tenho que saber que na hora da modelagem, eu já tiquei tudo, já testei tudo, já conferi ombro com ombro, olha.
Perfeito, tá? Bom, agora a gente tem a manga. A manga é que eu queria mostrar para você. Lembra que eu falei que barras a gente só corta a lateral depois de dobrada o valor da barra? Eu dobrei, né? Eu marquei aqui o valor da barra, 3 centímetros, dobrei e cortei a lateral. Você pode ver que surgiu um biquinho na lateral. Se eu sigo isso aqui reto, ó, ia faltar tecido. Então, na hora de eu reproduzir, de eu construir isso aqui no tecido, essa barra ia repuxar. Então, eu preciso, sempre que eu fizer manga, saia vazê, perna de boca de calça, bermuda, sempre. Custa nada, dobra o papel antes da barra, corta a lateral, que se tiver que produzir esse biquinho, ele vai existir. E ele vai existir tanto no sob medida, quanto na produção industrial, ok? Não venha falar que porque vai cortar 1000 peças, não pode ter esse biquinho. Aí a gente vai usar nessa peça a gola esporte. Para mim fazer a gola esporte, o que eu fiz? Eu medi aqui 3 centímetros a partir daqui e medi o decote por dentro. Para a realização de gola, quando a gola aqui, porque o decote do molde base está grudado aqui. Ninguém quer uma gola grudada aqui, né? Porque se eu fechar o último botão, acha que não tem quem aguenta. Então, o que eu faço? Desço 1 centímetro apenas aqui, que representa aqui, e aí eu refaço o molde, o decote aqui, traço o valor de costura e beleza. Então, eu medi daqui para cá 3 centímetros e o decote costa também. Lógico que sem o valor de costura que une ombro com ombro, ok? Então, eu vim aqui, ó, medi aqui até aqui, certo? Beleza. O que eu vou fazer com essa medida? Eu vou criar um retângulo. Esse retângulo tá aqui. Os 23 centímetros que eu encontrei naquela medida são esse aqui em vermelho. Eu faço um retângulo dessa medida encontrada por 8. Esse 8 aqui é padrão, tá? Fiz o retângulo, saio aqui 2 centímetros para criar um biquinho da gola. Aqui representa o meio costa. E aqui é a frente. Então, aqui eu subi 1 centímetro para criar uma leve curvatura que vai ser unida ao decote costa. Ok? Feito isso, a gente coloca costura, aqui não, porque aqui é a metade da gola, aqui é dobrado, né? Eu coloco costura aqui, e aqui, e aqui. No meu caso, eu não vou colocar, porque eu vou estar provando no molde, e esse valor de costura, ele complica um pouco para a prova. Mas para corte no tecido, tem que ter o valor de costura, ok? Você pode, inclusive, dobrar aqui no papel e ter a gola já inteira. Porque tem outro detalhe, o fio de corte da gola é diferente do fio de corte do corpo. Né? Então, a gente tem lá na sala os fios, né? Manga é cortada no fio reto, que olha, o comprimento da manga indica o fio reto, o comprimento do corpo indica o fio reto, o comprimento do corpo indica o fio reto. E esse fio reto, essa linha de fio, ela é paralela sempre à auréola do tecido, tá? Então, sempre o meu fio de corte vai ser paralelo à auréola do tecido. Nesse caso aqui é o comprimento do molde. O fio de corte do viés também vai ser paralelo ao tecido, só que ele não vai ser no comprimento, ele vai ser enviesado aqui, transversal. Mas isso é outra história para uma aula, tá lá na sala de aula, ok? Então, aqui agora eu vou montar essa peça e a gente vai provar de novo no manequim. Bom, eu já montei no papel toda a nossa camisete. Eu fiz aqui essas penhas pro lado de fora, mas no tecido elas são realizadas pro lado de dentro, ok? Coloquei a gola aqui. E o objetivo maior de eu estar te mostrando essa peça aqui é a manga.
Lógico que a gola, tá vendo? Ó, como que ela senta legal, tá vendo? Ela contorna bem. E aí você vai fazer os dois tipos de acabamento, tá? Aquele acabamento reto, como eu fiz aqui, e o outro acabamento lá na sala de aula tem isso. Então tem as duas lições, tem o tópico, já tem pessoas que fizeram, então você pode acompanhar, e aí eu quero estar vendo isso com você. O que eu quero mostrar aqui é justamente aquela parte onde a cabeça da manga é um pouco maior do que a cava. Tá vendo que não é muito? Então, só de você passar a costura aqui, olha, já ajeita. E a gente passa a costura, não é só esse pedacinho, não. A gente passa a costura de lateral a lateral. Só que a gente ajeita o tecido apenas nessa parte aqui, tá? Então, eu já tô te passando noções de costura. Como que você vai emendar essa manga aqui. E na confecção é feita assim, você põe ombro, costa com frente, já fecha as pences, busto, cinto, tudo, depois fecha a lateral. A manga é colocada já também fechada a lateral e dessa forma. Isso já é os nossos próximos vídeos, né, de corte e costura. A gente vai estar costurando, vai ver na máquina tudo, e vai ter vídeo para iniciante, vídeo para quem já está fazendo, já é profissional, então tem acabamento, alta costura, acabamento à mão, acabamento na máquina, montagem, e são outras aulas. E aqui, olha, o que eu quero mesmo que você visualize é isso. Então, no TNT, que fica mais fácil a montagem, eu quero que você faça no mesmo processo. Fez toda a modelagem, como me viu fazendo aqui. Para o vídeo, vê tudo direitinho. Manda a foto sem recortar. Mandou a foto, recebeu a correção, aí sim, vai no TNT, cortar todas as partes e confeccionar. As alunas iniciantes têm feito uma coisa que eu achei muito legal. Isso começou por iniciativa delas mesmas. Confeccionar peças já no TNT. Então, o curso até passa a ser um pouco mais extenso, né? Porque você já está aprendendo a modelagem, o corte e a confecção. Porque no TNT eu dou toda as orientações necessárias e você vai conseguir fazer. Tem aluno que fez aqui, fez no TNT, depois fez no tecido e tem foto lá no nosso Face para mostrar isso, tá? Então é muito legal, esse método você não precisa ter medo não. Só que tem que fazer os dois acabamentos de gola, tá? Aquele acabamento que eu fiz e aquele outro que eu orientei, que é o acabamento que é recortado. Então, finalizamos mais uma aula e aí a gente vai para a próxima. Olha, nós estávamos com a manga normal aqui. Eu retirei a manga para fazer a que nós denominamos de manga bufante, aquela manga que tem essa parte da cabeça mais repolhuda, seja pelo processo de pregas ou franzido. Aquele processo que eu falei daqui, que é o embeber, que a gente faz uma espécie de franzido sem ser aparente, né? Da forma como eu expliquei anteriormente, nada tem a ver com a manga que tem esse detalhe, né? Tem o franzido ou a prega como detalhe. Então, o que eu fiz aqui? Eu copiei a manga que nós tínhamos, fiz um corte aqui, nessas linhas que existem na sua manga, abri um valor determinado por mim, esse valor não é padrão, eu vou abrir de acordo com o que eu quero aqui. Por exemplo, se eu quero 3 pregas, cada prega com 2 centímetros. Quanto eu tenho que abrir aqui? 6 centímetros. Para que eu tenha 2 centímetros em cada prega, né? Ou mais, se eu quiser ela com 3 centímetros. Então, é um valor calculado de acordo com o efeito que eu quero reproduzir no meu molde. Feito isso, eu copiei aqui já era uma manga já com valores de costura, eu já copiei com todos os detalhes. Na sala virtual, a gente tem um tópico, mangas. Lá nós vamos ver outro estilo de manga, tá? Mangas com mais detalhes, mais trabalhadas. Então, fique atenta, a gente vai estudar aqui e também na sala virtual. Agora nós vamos para a nossa próxima modelagem, que vai ser uma roupa com bojo, né? Nós vamos estudar drapê e bojo.